Boa noite a todas e a todos. É uma alegria para mim estar de volta na minha casa. Eu sou prata da casa, sou graduada aqui em Direito, sou mestre aqui em Direito. Estou lá na Prima Rica por uma questão de contingência, né? Mas essa sempre será a minha casa e, assim, me enche de alegria e me enche de força para continuar na resistência, ver esse auditório lotado de calouros e calouras, né? Meus, porque todos vão ser meus, né? Enfim, e principalmente de dividir a mesa com os meus professores, com os meus mestres e com os meus companheiros, trabalhadores e trabalhadoras, porque só assim nós vamos conseguir derrotar esse projeto de destruição da Previdência Social como nós a conhecemos. Eu agradeço o convite e fico muito contente da gente poder ter esse diálogo aqui. A mim coube tratar sobre a questão do regime próprio de Previdência Social e sobre a capitalização, em incríveis 20 minutos. Então, assim, eu falo rápido, eu falo muito e eu vou intensificar para conseguir dar conta do recado, tudo bem? Vamos lá. Bom, inicialmente, eu tenho que dizer o seguinte, essa aqui é a PEC 6 de 2019. O texto da proposta tem 44 páginas. Faz 11 anos que eu estudo Previdência Social. Eu nunca li um documento tão difícil, tão truncado a respeito da Previdência Social. E isso não é desproposital. Foi feito dessa forma para nos levar à confusão. A PEC tem 3 caminhos. Primeiro, ela desconstitucionaliza direitos e garantias previdenciários. Coisas como fórmula de cálculo do benefício, forma de reajuste desse benefício e até condições de elegibilidade para a aposentadoria são retiradas do texto constitucional e passam a ser regulamentadas por legislação complementar, que é muito mais fácil, política e juridicamente, de ser aprovada. Segundo, ela traz um ato de disposição constitucional transitória, algo que já nem deveria existir, porque já faz 30 anos que nós aprovamos o texto da nossa Constituição, que deveria estar gradualmente sumindo, é reforçado nos seus dispositivos. Por quê? Porque o governo Bolsonaro não vai deixar a legislação complementar ser aprovada por outro governo. Enquanto a PEC, se a PEC passar, enquanto não for aprovada a legislação complementar, todo o regramento da Previdência Social, da nova Previdência, já está previsto na própria PEC. A gente não precisa supor o que vai ser, já está declarado ali no ato de disposições constitucionais transitórias. E segundo, ele traz regras de transição, que são draconianas. Não existem, eu brinco isso, não existe regra de transição na proposta do governo Bolsonaro, existe artimanha de transição. Quem está próximo de se aposentar não vai se aposentar. Vai ter que cumprir tempo adicional, vai ter que ficar mais velho no trabalho e vai receber menos. Porque as regras de transição, todas as aposentadorias serão calculadas pela regra geral. 60% mais do salário de benefício inicial, mais 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de tempo de contribuição. Eu só atingo 100% com 40 anos de tempo de contribuição. Lembrando, como a professora Edivânia falou, 40 anos de tempo de contribuição não são 40 anos de trabalho. Em média, segundo o Diese, o trabalhador brasileiro consegue contribuir de 7 a 9 meses. Portanto, 40 anos de tempo de contribuição são mais do que 50 anos no mercado de trabalho. Tá? Esse é o começo da realidade. Bom, a mim coube então falar sobre funcionário público. É impossível falar sobre funcionário público sem fazer um breve retrospecto sobre o que significa a categoria funcionalismo público. De forma geral, o senso comum e a ideologia dominante, diuturnamente pregada pelos veículos de grande mídia, associa servidor público à questão do privilégio. Pois bem, quero propor uma nova forma de abordagem, uma abordagem mais profunda e teoricamente condizente com o texto da Constituição e com a proposta de formulação de um Estado democrático de direito. A constituição de um corpo burocrático com garantias e com direitos para o exercício da função pública é uma determinante do Estado de Direito. Não existe Estado de Direito sem servidores públicos. Somente a proposta estatutária de constituição do servidor público, as garantias e os direitos que a ele são delegados, é exatamente para que ele tenha autonomia na sua função, para que ele não seja corrompido pelo poder econômico e para que ele possa, na sua atuação, respeitar os princípios da administração pública dispostos no artigo 37 da Constituição: legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade. Portanto, atacar servidores públicos é atacar o Estado de Direito.
Atacar servidores públicos faz parte do projeto ultraliberal de diminuir o tamanho do Estado, porque sem servidores públicos não existem políticas públicas. Sem políticas públicas não existem direitos sociais para a classe trabalhadora. E aqui é muito necessário dizer o seguinte: a Constituição Federal de 88 tinha um projeto para a Previdência. Não é à toa que existem dois sistemas previdenciários, eles obedecem lógicas distintas. Se eu tenho a Previdência, como muito bem trabalhado pela professora Patrícia e pela professora Edivânia, a Previdência do regime geral como parte do modelo de seguridade social, isso não é à toa. A ideia da Constituição era flexibilizar o critério contributivo. Previdência como um fator de proteção social, majoritariamente financiado por recursos do orçamento e não pelas contribuições salariais. Por outro lado, a previsão em apartado, lá no artigo 40 da Constituição, de um modelo previdenciário específico para o servidor público, denota que a previdência do servidor é uma política de gestão de mão de obra. O que significa que ela não obedece os mesmos critérios contributivos do seguro social. Se a previdência pública de todo trabalhador já não deveria obedecer, menos ainda do servidor. O que eu tenho feito sistematicamente? Incutido ódio e ressentimento de classe, porque aí eu divido a classe trabalhadora e consigo fazer a dinâmica da equiparação pelo avesso. Ao invés de nós estarmos lutando para que a nossa previdência do INSS seja cada vez mais gerida pelo critério de proteção social e menos pelo critério contributivo, nós temos chamado servidores públicos de privilegiados e de marajás. Ao invés de equiparar por cima, eu faço uma equiparação pelo avesso, descendo o grau geral de proteção social. E aí eu tenho uma coisa só para dizer: todo ataque a direitos de servidores públicos, cedo ou tarde, rebateu historicamente no regime geral de previdência. Nunca aconteceu um desmonte no regime geral próprio que não tenha, na sequência, rebatido no INSS. Portanto, se tem uma coisa que essa PEC aqui proporciona, é a união da classe trabalhadora, porque ninguém ficou de fora, com exceção dos militares. Mulheres, homens, trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, todos nós somos diretamente atacados aqui, ok? Bom, feito essa introdução, vamos falar um pouquinho sobre requisitos jurídicos. Como é que funciona? O servidor público vai se aposentar por uma combinação entre tempo mínimo de contribuição e idade mínima. Além disso, será necessário tempo mínimo no cargo. Aqui eu vou só fazer um adendo. Existe muita desinformação sobre a previdência do servidor. Talvez isso seja uma notícia que ninguém saiba. O regime dos servidores públicos é contributivo desde 1993, emenda 3 da Constituição. Em 2003, foi tirado o direito à integralidade e à paridade. Todos os servidores que entraram no serviço público depois de 2003 já não se aposentam com a última remuneração do cargo. Obedecem à regra geral de cálculo da aposentadoria do regime geral, 80% das maiores contribuições. Além disso, depois de 2013, com a criação do FUNPRESP, todo funcionalismo público está sujeito ao teto do regime geral. Então, só se aposenta, depois de 2013, o servidor que ingressou, com um máximo de R$ 5.839,45, que é o teto do regime geral. A Unafisco, que não é o Partido Comunista Brasileiro, é a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, tipo, só isso. A Unafisco tem vários estudos que comprovam que o regime próprio de previdência do servidor, ele tende à estabilização. Porque todas as retiradas de direitos que já foram feitas, a ideia é que o estoque de benefícios vai diminuir e a partir de então eu terei uma estabilização. Lembrando que a maioria dos servidores contribui pelo menos 11% do total da remuneração. Tudo bem? Dito isso, como é que fica a aposentadoria do servidor? 62 anos e 65 anos como idade mínima de homens e mulheres. 25 anos como tempo mínimo de contribuição. Aquilo que no regime geral é 20, no regime próprio passa 5 anos a mais. 25 anos como tempo mínimo. 10 anos de efetivo serviço público. 5 anos no cargo. Ok, tenho acesso a quantos por cento da minha aposentadoria? 60%. Mais 2% para cada ano que ultrapasse os 20 anos de contribuição. O que dá uma renda mensal inicial de 70% do salário de benefício.
30% das suas contribuições vão embora. Para ter direito de novo a 100%, são 40 anos de tempo de contribuição. O que mais? Aposentadoria especial. A aposentadoria especial é uma modalidade específica de aposentadoria para os trabalhadores que estão sujeitos à exposição a agentes nocivos que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física. Primeiro, exclusão do critério de periculosidade. O governo Bolsonaro ri da cara dos trabalhadores. Se você não morreu no seu serviço que era perigoso, azar o seu, porque você vai se aposentar pelos critérios gerais. É isso que está escrito na PEC. A periculosidade não vai mais ensejar a aposentadoria especial. E a aposentadoria especial, ela perde o critério de preservação da saúde do trabalhador. A ideia é o seguinte: o capitalismo reconhece que não tem interesse em melhorar os ambientes de trabalho ou excluir por completo os agentes nocivos. Então, o que ele faz? Uma barganha com a saúde. Se aposenta mais cedo o trabalhador que está exposto a esses agentes, porque se reconhece que o maior tempo de exposição levará a um prejuízo maior da saúde. Pois bem, existe instituição de idade mínima no serviço público para aposentadoria especial de 60 anos. Com exposição efetiva de tempo de contribuição de 25 anos. Meu amigo, se o cara ficou 25 anos exposto ao agente nocivo e ainda tem que esperar até 60 anos, a aposentadoria especial ela não é mais preventiva, ela é indenizatória. Você já está, perdão da palavra, fudido. A sua saúde já era. Então a aposentadoria especial perde seu caráter. Vejam, quando a aposentadoria especial foi criada, lá na Itália, o movimento dos trabalhadores foi contra, porque entendia que isso era uma comercialização da saúde do trabalhador. Isso lá no início do século XX. Olha o quanto a gente regrediu na sistemática de proteção. Nos anos 70, perfeito. Faltam 10 minutos, corre. Vamos lá. Aposentadoria por incapacidade. Seguinte, a aposentadoria por incapacidade segue as regras do regime geral. Só terá acesso a 100% do salário de benefício quem ficar inválido em razão de acidente de trabalho ou doença ocupacional do trabalho. Simples assim, teve câncer, 60% do salário de contribuição. Essa é a realidade. E tem um adendo: se você, servidor público, puder ser readaptado para qualquer função, você pode ser readaptado e não se aposentará. A única garantia é que você mantenha a sua remuneração atual. Mas, por exemplo, professores e professoras que já sofrem cotidianamente uma das categorias que mais adoecem no mercado de trabalho. Essas professoras e esses professores não se aposentarão por incapacidade. Serão readaptados para serviços administrativos. O que vocês sabem significa ficarem em depósitos, almoxerifados e bibliotecas até atingir tempo mínimo de contribuição e idade mínima. Essa é a realidade. O que mais? Quem está aí pensando, bom, isso não me concerne, porque, sei lá, eu ou os meus pais ou os meus tios são servidores públicos municipais, estaduais, eu tenho só uma coisa para fazer. Nunca na história desse país, para usar um jargão, uma PEC, ela foi tão além nos critérios e violou tanto a questão da competência legislativa. Por quê? Existe uma previsão da obrigatoriedade de aplicação imediata das regras da PEC a todo o funcionalismo público, União, Estados e municípios. Promulgada a PEC, no dia seguinte, todos os servidores estaduais e municipais terão de obedecer essa regra. E isso não foi feito sem chantagem. Existe um dispositivo que está sendo criado no artigo 167 da Constituição, inciso 13, que diz o seguinte: o Estado ou município que não respeitar essa determinação de obrigatoriedade não receberá mais ajuda da União. Vocês sabem que os estados enfrentam crises fiscais problemáticas e que a União tem vertido recursos para pagamento dos servidores. Se o Estado não aplicar imediatamente as regras da PEC, a União fecha a torneira e os estados entrarão em falência real oficial. O que mais? Terminando com uma coisa bonitinha chamada contribuição extraordinária. Para além da contribuição que os servidores públicos podem atingir a alíquota de 22%, ela vai variar entre 7,5% e 22%. Para quem recebe até R$3.000, há uma redução menor
E para quem recebe acima de 3 mil, há uma majoração significativa na alíquota. Somem isso com a alíquota do imposto de renda e nós temos um cenário de confisco, de redução nominal do valor do salário, que fere cláusula pétrea da Constituição do artigo 7º. Não se esqueçam, o orçamento que paga a aposentadoria do servidor público é o mesmo orçamento do Estado. O Estado paga a remuneração, o Estado toma de volta a contribuição. É assim que funciona. Então, para além disso, para além dessa contribuição que pode chegar a 22%, o governo Bolsonaro cria no ADCT e também no texto da Constituição a previsão de que, se comprovada a existência de déficit atuarial, comprovado por quem? Pela ONU? Pela FGV? Não, pelo próprio governo. Se comprovada a existência de déficit atuarial, pode ser criada contribuição extraordinária. Essa contribuição atinge todos os servidores públicos, aposentados e pensionistas, e ela pode atingir por 20 anos quem recebe mais que um salário mínimo. Então não basta a sua contribuição ordinária, não basta o imposto de renda, o Estado pode dizer, nossa, tem déficit no serviço público, porque quase não acontece isso, né? Então aqui vamos instituir uma contribuição extraordinária por lei, lei comum ordinária, aprovada por maioria simples. Preciso terminar, então vou terminar dizendo sobre capitalização. Esse cavalo de Troia previsto aqui no projeto da PEC 6 de 2019. É uma mentira que vai ser necessário uma nova rodada de reforma da Previdência para instituir a PEC. A PEC já está aqui, no artigo 201A da Constituição, combinado com o artigo 115 do ADCT. Toda a formulação da capitalização já está aqui. Aqui eu só queria trazer um adendo. Para quem acha que isso é uma medida liberalizante, isso prova o completo desconhecimento do texto da Constituição. A previdência complementar, ela já existe, prevista no artigo 202 da Constituição. Ela é uma modalidade complementar, facultativa de previdência. Para todo aquele trabalhador que tem uma renda mais significativa no mercado de trabalho e quiser contratar um plano de previdência privada, o Bradesco e o Santander te oferecem quando você vai abrir poupança. Então isso já existe previsto na Constituição. O problema é que a capitalização vai se tornar um regime obrigatório de previdência, que paulatinamente vai substituir o sistema de repartição público. Eu já explico como isso vai acontecer. Bom, rapidamente vamos passar por quais são as diretrizes propostas pelo governo Bolsonaro para o sistema de capitalização. Primeiro, a única garantia de renda do trabalhador será o pagamento do piso salarial. Única. Quanto eu vou receber de aposentadoria? Não sei. Porque a sua aposentadoria ficará na dependência dos investimentos, dos títulos, da negociata da ciranda financeira contratada pelos fundos de pensão, que poderão ser geridos por entidades públicas e, atenção, privadas. Eu abro a previdência de capitalização como regime obrigatório de todos os trabalhadores, numa população de 210 milhões de pessoas, para banco privado. Ok? O que mais? Essa parte eu adoro, eu vou ler porque é maravilhoso. Livre escolha pelo trabalhador da entidade ou da modalidade de gestão das reservas, assegurada a portabilidade. Vou perguntar uma coisa para você, você acompanha a Bolsa? Você sabe o que é debenture? Selic? Você sabe o que são títulos preferenciais da dívida pública? Você sabe o que é ação de risco? Se você não sabe nada disso, como é que você vai escolher quem vai gerir o seu título de capitalização? A falta de conhecimento é plena e absoluta. Então não existe escolha. O que existe, na verdade, é você tampar o olho, rezar e escolher um. É isso. E mais do que isso, essa ideia de que existirá vários fundos de pensão e que eles vão concorrer entre eles, a gente sabe que termina em monopólio, e eu já explico por que a gente sabe. Porque existe uma experiência real disso. Terminando. Aqui é ótimo. Possibilidade de contribuição do empregador e do Estado quando ele for empregador de servidor público. Se eu falo para você o seguinte, você fala, professora, vamos tomar uma lá no bar depois da palestra? Eu falo para você, pode ser que eu vou. Significa que eu vou? É o mesmo entendimento do termo jurídico possibilidade. Não existe obrigatoriedade de contribuição patronal no sistema de capitalização. O que existe é possibilidade. Conjugado isso com a carteira de trabalho verde e amarela, meus amigos, não vai ter.
ou se tiver, vai ser numa alíquota muito inferior aos 20% sobre a folha salarial que hoje representa a contribuição patronal. Não representam mais, né? Porque dados os refis e as desonerações, poucas empresas pagam isso. Mas enfim. Por fim, tem uma coisa maravilhosa chamada vedação de transferência de recursos públicos. Você, cego, rezou escolher um plano de previdência de capitalização. O seu plano investiu, por exemplo, em Ike Batista. Lembra de Ike Batista? Se você tem algum membro da sua família que trabalha nos Correios, converse com ele sobre Ike Batista e o fundo Postares. Beleza, seu fundo investiu no Ike Batista. Ike quebrou, o seu fundo teve um prejuízo multimilionário. Tá, o Estado pode socorrer seu fundo? Não. Você vai receber quanto de aposentadoria, mesmo que você tenha contribuído, sei lá, sob salário de contribuição de 10 conto por mês? Um salário mínimo é a única garantia. Não sou eu que estou dizendo isso. Vai lá no artigo 115 e lê, você não precisa acreditar em mim. Tudo que eu disse aqui está escrito lá numa linguagem tranquila de ser lido. O que mais? Por que eu preciso testar uma coisa que já foi testada e produz ampla miserabilidade entre idosos? Do que eu estou falando aqui? Qual é a experiência histórica que serve de inspiração para o digníssimo Paulo Guedes, nosso super ministro da Economia? A experiência chilena. Ela é uma experiência ímpar no mundo. Preciso terminar. Seguinte, sistema de capitalização. Só houve uma experiência em que houve a transferência do regime de repartição para o regime de capitalização. E isso foi feito durante a ditadura Pinochet no Chile. Ditadura essa que, por um acaso, Paulo Guedes esteve trabalhando na Universidade de Santiago, na mesma época em que essa migração foi feita. Paulo Guedes volta de Chicago, doutor, acreditando que vai bombar nas universidades, não consegue colocação, só queria dizer isso. A FGV, está escrito no perfil dele da Malu Gaspar na revista Piauí. A FGV, sinônimo do liberalismo, considerou que as ideias do Paulo Guedes eram extremadas. E aí ele vai para o Chile, onde uma turma de Chicago Boys estava fazendo do Chile um balão de ensaio para testar as suas teorias. Pois bem, houve a migração imediata do sistema de repartição para o sistema de capitalização no Chile. Do dia para a noite, os trabalhadores todos perderam a sua previdência pública solidária, organizada sobre o modelo de repartição, e passaram a estar vinculados a capitalizações privadas. Como é que elas funcionam? Elas funcionam o seguinte: 10% de contribuição, mais a taxa de administração de cada fundo, durante um período mínimo de 40 anos, com idades idades mínimas de 60 e 65 anos. O sistema é tal qual o brasileiro, contribuição definida, benefício incerto. De novo, a sua aposentadoria está na dinâmica financeira do mercado. Não há contribuição por parte do empregador e do Estado. E essa parte eu adoro. Um negócio maravilhoso, esse negócio dos deuses, assim, esse suprassumo do capitalismo não abarcou militares e nem policiais, que continuaram mantendo o seu sistema público de repartição. Ok? 35 anos depois, a primeira geração de aposentados do sistema de capitalização chileno é marcada pela absoluta pobreza. Aqui eu vou dar dados para vocês, colhidos do Andras Utoff, que é chileno, conselheiro regional da OIT para assuntos previdenciários e esteve no Brasil em dezembro do ano passado. A maioria dos trabalhadores chilenos recebe o que se chama de pensão básica solidária, que na verdade foi criado em 2008, quando se percebeu que 79% das pessoas aposentadas no Chile recebem o valor abaixo do salário mínimo. 44% estão abaixo da linha da pobreza. O valor médio da aposentadoria no Chile é de R$ 629. Se você me perguntar uma coisa, essa pensão básica solidária tem valor de quanto? 40% do salário mínimo. Lembra do BPC que a professora Patrícia e a professora Edvânia comentaram? Qual é o valor dele mesmo? R$400. Tá, R$400 corresponde a quanto por cento mesmo do salário mínimo hoje, mais ou menos? 40%, o salário mínimo está em R$1.000. Meus amigos, a prova de que isso aqui vai dar errado é que o próprio governo Bolsonaro já previu no texto o pagamento da pensão básica solidária chilena na forma do BPC, inclusive com a mesma porcentagem, 40% do salário mínimo. A prova de que vai trazer miséria para a população está no próprio texto da PEC, você não precisa ir longe, só precisa conhecer a realidade chilena. O que mais? Vou terminar.
Quando foi lançado, existiam 13 empresas habilitadas para oferecer planos de capitalização. Hoje existem 6, porque a expertise para atuação no mercado financeiro acaba promovendo o monopólio dessas empresas. Dessas 6 empresas, 3 detêm 75% das contribuições de toda a massa trabalhadora chilena, o que dá um total de 219 bilhões de dólares e é equivalente a 80% do PIB chileno. E se vocês acreditarem naquela conto de fadas para adultos, de que isso vai servir para alavancar a produção industrial e vai ser investido no Brasil, olhem de novo para o Chile. O adágio chileno é: o dinheiro do Chile não está no Chile. Por quê? Porque essas empresas são empresas privadas, elas vão atrás de taxa de lucratividade. Não existe obrigação de investimento no país. O que significa que a maioria do dinheiro dos trabalhadores chilenos está financiando a recuperação econômica europeia e dos Estados Unidos. Porque está investido nas dívidas públicas europeias e dos Estados Unidos. Para finalizar, eu queria só problematizar uma coisa. Depois a gente pode abrir para as perguntas. Por que o governo Bolsonaro quer economizar R$1 trilhão com a reforma da Previdência? Primeiro que não existe nenhum programa de investimentos anunciados pelo governo Paulo Guedes. A gente não sabe para que ele quer economizar R$1 trilhão. A gente não sabia. Por quê? Porque se vocês consultarem a entrevista que o Paulo Guedes deu ao Estadão, agora no dia 10 de março de 2019, os senhores descobrem uma coisa: R$1 trilhão que vai ser arrancado das suas aposentadorias, que vai ser arrancado do nosso suor, na verdade é o dinheiro que serve para custear a transição entre o modelo de repartição e o modelo de capitalização. Por quê? Porque esse custo, vocês vejam, todo mundo vai migrar para a capitalização. Então eu não vou ter aporte de contribuição previdenciária aqui no sistema público, que vai morrer por inanição. Quando o último aposentado e o último pensionista do INSS morrer, acabou a Previdência Pública Solidária. E eu vou ter exclusivamente a capitalização. Vocês não precisam acreditar em mim, eu vou ler as palavras do próprio ministro Paulo Guedes. Porque nós temos honestidade intelectual, né? A gente faz a crítica e mostra de onde a gente tira. Até onde o governo admite negociar a reforma da Previdência? Pergunta do repórter. A economia de R$1 trilhão, atenção, é o piso. A reforma tem duas dimensões importantes. Quer reduzir a idade mínima das mulheres para 60 anos, a economia cai em 100 bilhões. Se cair a idade mínima das mulheres, não poderá mexer nas regras dos rurais, no BPC. Se quer reduzir a idade da mulher, tira do militar. Se quer dar para o militar, tira do rural. No total, tem que dar R$1 trilhão. Mas por quê? Pergunta o jornalista. Se não deram a economia de R$1 trilhão, estaremos assaltando as futuras gerações, como se nós já tivéssemos. Vamos deixar os pequenininhos, está escrito isso, pagando para a gente de novo. Vai estourar o regime. Qual? INSS. E eu não consigo lançar a carteira verde e amarela para os jovens. Tem um custo de transição, tem de ter potência fiscal. Então, quando a gente diz que a PEC 6 de 2019 é o projeto de destruição da Previdência, não há nada de alegoria nisso, não há nada de superlativo, há tão somente a constatação real do que ela significa. Mas ela não vai passar, porque nós vamos disseminar informação, vamos construir a resistência, vamos às ruas, porque a classe trabalhadora tem força e a classe trabalhadora sairá para mostrar essa força. E quando os trabalhadores tomam as ruas, os poderosos e os capitalistas tremem.